Olha, gente, para dar início aqui no bico que vocês viram aí na capa, eu fiz esse quadradinho aqui com pontinhos bem simples, que são leques com 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Aí depois do leque eu fiz uma corrente de separação e no próximo espacinho um bloquinho de 3 pontos altos, tá certo? Aí aqui, ó, é mais como uma forma de demonstração. Você tanto pode fazer esse bico em peças quadradas, dessa forma como vocês estão vendo aqui, como também em peças retangulares. Tem outras peças que também dá para você fazer esse mesmo bico, só que com adaptações. Então, como eu nunca fiz, eu vou estar mostrando aqui para vocês com a peça retangular, tá certo? E no caso também com a peça quadrada, porque eu fiz aqui mais para estar demonstrando para vocês a forma como a gente vai estar fazendo. Então aqui, ó, como essa cor amarela é a cor que eu quero finalizar aqui a minha carreira, fazer o acabamento do meu bico, então eu já venho aqui com ele e vou estar prendendo o meu fio amarelo aqui dentro do meu leque. Prendi aqui o meu fio, subo mais 2 correntinhas, ficando ao todo com 3, tá certo? Vou voltar aqui dentro desse mesmo espaço onde eu acabei de colocar as minhas 3 correntinhas e tá colocando mais 7 pontos altos, ficando ao todo com 8, que é contando com essas 3 correntinhas que eu acabei de colocar, tá certo? Fiz aqui 3 pontos altos. Faço aqui o meu 4º ponto alto, o 5º, o 6º, o 7º e o meu 8º ponto alto. Somente aqui dentro dos leques, seja numa peça quadrada ou retangular, é onde você vai estar colocando 8 pontos altos, porque sempre aqui dentro do leque, se você colocar apenas 6, que no caso seria a quantidade certa, o seu trabalho ia ficar emborcado. E como essa não é a ideia, então a gente acrescenta mais 2 pontos altos, somente dentro do leque, tá certo, gente? Prestem muita atenção nisso. Depois de ter feito aqui o meu grupo com 8 pontos altos, eu faço uma correntinha de separação e laço meu fio. No próximo espacinho aqui, eu vou estar colocando apenas um ponto alto. Faço novamente uma correntinha de separação, laço meu fio. No próximo espacinho, eu vou estar colocando um grupo com 6 pontos altos, que era a quantidade ideal para a gente estar fazendo por todo o trabalho, que nem eu tinha falado ainda agora. Só que como fica emborcando aqui dentro do leque, a gente acrescenta mais 2 pontos altos, tá certo? Coloquei aqui, ó, 3 pontos altos, laço meu fio, coloco o 4º. O 5º e o meu 6º ponto alto. Faço uma correntinha, laço meu fio. No próximo espacinho, coloco apenas um ponto alto, tá certo? Novamente, uma correntinha de separação. Se aqui a minha peça fosse maior, no caso de uma peça retangular, depois desse ponto alto aqui, eu ia repetir um grupo de 6 pontos altos. Tá certo? Então, é como eu falei, apenas dentro do leque a gente coloca 8 pontos altos. Depois dele, fazemos uma correntinha, um ponto alto e outra correntinha. No próximo espacinho, fazemos o grupo com 6 pontos altos. Depois de ter feito ele, fazemos uma correntinha e no próximo espacinho repetimos um único ponto alto e uma correntinha de separação. Cheguei aqui no próximo leque, então aqui dentro eu laço meu fio e volto a colocar 8 pontos altos. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o 4º, o 5º, o 6º, o meu 7º ponto alto e o meu 8º ponto alto. Depois de ter aqui os meus 8 pontos altos, faço uma correntinha, laço meu fio. No próximo espaço, coloco apenas um ponto alto. Novamente, faço uma correntinha de separação. No próximo espacinho, outro grupo de 6 pontos altos. E vou repetindo, gente, esse mesmo processo
até completar a minha carreira, tá certo? Para finalizar aqui a minha carreira, já fiz aqui o meu ponto alto, faço aquela correntinha de separação. Entro aqui, ó, dentro da terceira correntinha do meu primeiro ponto alto e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Como eu vou estar trocando de cor, eu faço apenas uma correntinha aqui, porque eu vou cortar aqui o meu fio, certo? Cortei o meu fio, aperto essa única correntinha que a gente tinha feito aqui. Ficou dessa forma aqui. Trago aqui novamente o meu fio roxo e prendo ele aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto aqui, desse bloco de 8 pontos altos. Tendo prendido aqui com uma correntinha, eu subo mais 3 correntinhas, ficando ao todo com 4, tá certo? Essas 3 primeiras correntinhas são equivalentes ao meu primeiro ponto alto. E a quarta correntinha é a minha correntinha de separação. Porque aqui eu vou estar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Só que a única diferença é que a gente vai estar fazendo eles com uma correntinha de separação. Então, venho aqui, ó, em cima do meu segundo ponto alto. E faço o meu segundo ponto alto, com uma correntinha separando eles, tá certo? Venho no próximo, faço meu terceiro ponto alto, uma correntinha. No quarto, uma correntinha. No quinto, uma corrente. No sexto, uma corrente. No sétimo, uma corrente. E por último, o meu oitavo ponto alto, sem corrente depois dele, tá certo? Vai ficando dessa forma aqui, ó, bem mais aberto, tá certo? Sem laçar, apenas coloco a minha agulha aqui dentro desse único ponto alto que tá separado e faço um ponto baixo em cima dele. Laço aqui o meu fio. Como esse próximo bloco aqui é apenas com 6 pontos altos, eu repito a mesma coisa que eu fiz aqui em cima desse bloco com 8 pontos altos. Só que agora apenas com 6. Fiz o meu ponto alto, uma corrente. Meu segundo, uma corrente. Terceiro, uma corrente. O quarto, uma corrente. O quinto, uma corrente. E por último, o meu sexto ponto alto. Sem corrente de separação e sem laçar o meu fio, apenas coloco a agulha dentro desse único ponto alto e faço um ponto baixo. Laço o meu fio e volto a repetir aqui o mesmo processo, tá certo, gente? Olha como as ondulações vão ficando bem maiores. Então, vou completar aqui toda a minha carreira e já volto com vocês pra gente tá finalizando aqui. Para finalizar aqui a minha carreira, já fiz o meu ponto baixo em cima daquele único ponto alto separado. Entro aqui, ó, dentro da terceira correntinha daquele meu primeiro ponto alto. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Faço apenas uma correntinha de separação, porque eu vou cortar o meu fio e trocar novamente a cor aqui. É até uma dica para vocês, gente. Olha como ficou bonito isso aqui. Um quadradinho com esse acabamento e com essas cores. Se vocês fizessem mais algumas dessas peças, daria até para vocês fazerem um tapete completo. Se vocês gostarem da ideia e quiserem que eu traga um tapete dessa mesma forma aqui, eu trago o tutorial para vocês, tá certo? Agora, vamos voltar aqui com a nossa cor amarela. E aqui, para dar início à nossa próxima carreira, venho aqui, ó, nesse meu grupo de 8 pontos altos, que tá dentro do meu leque, coloco aqui o meu fio. Eu vou estar pulando aqui esse primeiro ponto alto desse grupo de 8 pontos altos que está dentro do meu leque, tá certo? Vou entrar aqui, ó, com a minha agulha dentro desse espacinho depois do primeiro ponto alto, tá? Coloquei aqui a minha agulha e vou estar prendendo aqui o meu fio. Depois de ter prendido aqui o meu fio, eu coloco a minha agulha aqui dentro de novo e faço um ponto baixo.
Por que que eu coloquei uma única laçada e um ponto baixo no mesmo local? Porque a gente está iniciando outra carreira. Se eu colocasse apenas uma laçada, não ia ter essas duas alcinhas aqui, ó, para estar fazendo o acabamento aqui da nossa peça. E como eu preciso dessas duas alcinhas para fazer o meu ponto picô, então eu tive que botar uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Se você souber uma outra forma de estar fazendo, você pode estar fazendo também, tá? Não tem problema nenhum. É como se aqui só tivesse um ponto baixo, tá certo? Aí depois de ter feito aqui o meu ponto baixo, eu subo 3 correntinhas. Pego aqui, ó, as duas laçadinhas que eu tinha falado pra vocês. Laço aqui o meu fio e passo as duas laçadas, ficando com duas. Laço novamente, passando as duas laçadas. No caso, eu acabei de fazer aqui 2 pontos baixos. Tenho aqui o meu primeiro picô. Jogo esse pedacinho de fio lá pra trás. Aí, gente, uma coisa que eu ainda não falei pra vocês. Como a gente tem aqui 8 pontos altos, a gente vai ter apenas 7 espacinhos entre os 8 pontos altos. Então, é dentro desses espacinhos que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente vai ficar aqui com 3 pontos picôs, com 3 correntinhas, que são os menores que a gente vai estar fazendo. Depois dos 3 pontos picôs, a gente vai estar fazendo um quarto ponto picô com 5 correntinhas, que é para ser o maior de todos. E depois voltamos a fazer os 3 pontos picôs com 3 correntinhas apenas. Vou estar explicando aqui para vocês, tá? Tenho aqui o meu primeiro ponto picô. Sem laçar, eu entro aqui, ó, nesse próximo espacinho, depois do segundo ponto alto, faço apenas um ponto baixo. Com o ponto baixo pronto, eu subo 3 correntinhas. Sem laçar o meu fio, eu entro aqui com a minha agulha dentro dessas duas alcinhas. Laço meu fio, passo as duas alcinhas, fiquei com duas. Laço novamente, passo as minhas duas alcinhas. Tenho aqui o meu segundo ponto picô. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas. Coloco a minha agulha aqui dentro dessas duas alcinhas. Laço o meu fio, passo as duas, fiquei com duas, laço, passo as outras duas que ficaram, tá certo? Tenho aqui os meus 3 pontos picôs pequenos, então vou fazer aqui o meu quarto ponto picô, que no caso é o ponto picô grande. Faço aqui o meu ponto baixo, e ao invés de fazer 3 correntinhas apenas, a gente vai estar fazendo 5 correntinhas. Tenho aqui as minhas 5 correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar, pego aquelas duas alcinhas, laço meu fio, passo elas duas, fiquei com duas, laço novamente, passo as outras duas alcinhas. Colocando aqui no lugar, vocês já podem perceber que ficou muito maior do que os outros, tá certo? E é isso que dá destaque na peça. Então, aqui do outro lado, no caso do lado esquerdo, a gente vai repetir esses 3 pontos picôs pequenos, apenas no centro que a gente coloca 5 correntinhas. Fiz aqui o meu ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego essas duas laçadinhas aqui, ó, e faço o meu ponto picô. O acabamento, gente, não é apenas isso. Só isso aqui já dá um grande destaque, né? Mas não é só isso aqui, vai ter ainda um macete que eu vou estar explicando para vocês que faz total diferença na sua peça. Se você só quiser fazer dessa forma, vai ficar legal, mas não vai ficar aquela coisa extraordinária, entendeu? Só vai ficar diferente. Vou continuar fazendo aqui os outros 2 pontos picôs, da mesma forma como eu já expliquei aqui pra vocês, tá certo? Tenho aqui o segundo e agora eu vou fazer o terceiro. Pronto, gente, tá praticamente completo aqui com os nossos pontos picôs. Aí, o que eu tinha falado pra vocês que é um macete pra fazer com que a sua peça fique diferenciada das outras. Você vai laçar aqui o seu fio 2 vezes ao invés de uma só. Quando a gente laça uma única vez, a gente vai fazer um ponto alto. Quando você laça 2, você vai fazer um ponto alto duplo. Laço aqui o meu fio 2 vezes, porque eu vou estar fazendo aqui o meu ponto alto duplo em relevo. Vou estar pegando aqui apenas nessa segunda metade do meu leque, na cor roxa. Pegando aqui, ó, esse primeiro ponto alto dessa segunda metade do leque.
Entrei aqui por ele, pela parte de trás, saí aqui na frente. Eu laço aqui o meu fio com o cordão amarelo e trago ele por onde eu já tinha entrado. Laço aqui o meu fio, passo de 2 em 2. Dessa forma. E ficou desse jeitinho aqui, olha. Tipo como se fosse um traço. Se essa minha carreira de leque aqui na cor roxa fosse na cor amarela, ia ficar uma junção praticamente perfeita aqui das cores. Mas como eu comecei com o meu cordão roxo, já não combinou tanto, mas vocês já podem perceber a diferença que faz aí. Como desse lado aqui eu precisava começar com um ponto baixo, então tá faltando aqui, ó, o outro traço desse lado, tá certo? Então esse acabamento aqui a gente só faz quando estiver finalizando a carreira. Vou estar ensinando vocês aqui mais uma vez, só que agora do outro lado, da mesma forma como a gente vai fazer aqui para finalizar a nossa carreira. Laço aqui o meu fio 2 vezes. Vou botar aqui bem pertinho da câmera para que vocês possam ver melhor. Vocês têm que focar nessa parte aqui do centro do próximo grupo que vocês vão trabalhar. Então, eu vou trabalhar nesse grupo aqui, certo? Aqui, ó, tem esse espacinho. Então, como eu vou estar fazendo aqui do lado direito, ao invés de pegar esse ponto aqui do outro lado, eu vou estar pegando aqui esse último ponto dessa primeira parte aqui, tá certo? Esse ponto aqui, olha. O terceiro ponto alto desse bloquinho de 3 pontos altos. Lacei o meu fio, venho trazendo ele. Fiquei aqui, ó, com 4 laçadas, tá certo? Laço aqui novamente o meu fio, vou tirando de 2 em 2. Tirei 2, laço novamente, tiro 2. Tirei 2, laço novamente, tiro as outras 2. Tá pronto aqui, ó, o próximo traço. Tá certo? Aí, aqui eu vou voltar a fazer os meus pontos picôs. Entro aqui, depois do meu primeiro ponto alto, sem laçar, apenas coloco a minha agulha aqui dentro, olha. Agora sim, eu laço e faço apenas um ponto baixo. Prendi aqui o meu fio, certo? Subo 3 correntinhas. E aqui, como a gente tem apenas 6 pontos altos, ao invés da gente estar fazendo 3 pontos picôs de um lado, um no centro e 3 do outro, a gente vai fazer apenas 2 de um lado, um no centro e 2 do outro lado, tá certo? Venho aqui, ó, e faço o meu primeiro ponto picô, da mesma forma como eu já tinha falado pra vocês. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas. Entro dentro das 2 laçadinhas do meu ponto baixo, laço meu fio, passo de 2 em 2. Tenho aqui os meus 2 pontos picôs, então, vou fazer aqui o meu terceiro ponto picô, que no caso é o ponto picô grande. Faço o meu ponto baixo, subo 5 correntinhas ao invés de 3. Tenho aqui as minhas 5 correntinhas. Volto no mesmo lugar, entrando dentro das 2 laçadas, laço aqui o meu fio e vou tirando de 2 em 2. Tá certo? Já tenho aqui o centro do meu ponto picô. Faço aqui agora os 2 outros pontos picôs pequenos. Faço o meu ponto baixo, subo as minhas 3 correntinhas. Entro dentro das 2 laçadas, laço meu fio, passo de 2 em 2. Vou estar fazendo o último agora, da mesma forma. E tá praticamente completo aqui. Para finalizar, a gente tem que fazer esse traço aqui, ó, com o ponto alto duplo em relevo. Então, eu vou laçar aqui, depois de ter feito o meu último ponto picô, lacei 2 vezes. Vou vir aqui, entrando nesse centro aqui, olha, embaixo dessa fileira aqui com 6 pontos altos, tá certo? Pegando esse primeiro ponto alto aqui, ó, do lado esquerdo, tá certo, gente? Dobro aqui, ó, pra ficar melhor. Laço meu fio amarelo, fico com 4 laçadas, certo? Dá pra ver bem aí na câmera. Laço aqui novamente, tiro 2. Laço novamente, tiro 2. E laço novamente, tiro 2. Tá completo aqui, gente. É pra ficar dessa forma aqui, olha.
tá certo? E fica a coisa mais linda, gente, quando vocês fazem isso aqui no seu tapete retangular, quadrado, redondo, oval, fica a coisa mais linda, é só saber adaptar. Eu sei que vai parecer bem complicado para quem não tem o costume de fazer isso aqui, mas qualquer dúvida que você tenha, você volta o vídeo aí algumas vezes e continua tentando, que eu sei que você vai conseguir fazer, tá certo? Já fiz aqui o meu ponto alto duplo, eu vou ensinar mais uma vez, tá certo? Vou fazer aqui o meu ponto alto duplo em relevo do lado direito. Lacei aqui 2 vezes, entro aqui, ó, do lado direito, depois aqui do centro, do próximo bloco que eu vou trabalhar, e pego nesse último ponto alto aqui, ó, na cor roxa, tá certo? Dobro aqui pra ficar melhor, laço o meu fio amarelo. Fiquei com 4 laçadas, laço novamente, passo 2. Laço novamente, passo 2, laço de novo, passo as outras 2 que tinham ficado. Para iniciar o próximo bloco, eu venho aqui, olha, gente, como a gente vai fazer aqui o próximo leque, o próximo bloco com 8 pontos altos, então eu entro aqui depois do primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas. Volto aqui, ó, pegando aquelas 2 laçadinhas, laçando o meu fio novamente, passando de 2 em 2. Quando chega nesse bloco com 8 pontos altos, como eu tinha falado para vocês, são 7 espacinhos que ficam. Então, são 3 pontos picôs pequenos, o 4º ponto picô grande e os outros 3 pontos picôs pequenos novamente, tá? Fiz aqui o primeiro, faço o segundo. Explicar aqui para vocês essa última vez, tá certo? Para falar bem explicado e para não ficar nenhuma dúvida aqui para vocês. Terminei aqui, ó, os meus 3 pontos picôs pequenos. Vou fazer aqui, ó, o meu 4º ponto picô, que é o ponto picô grande. Faço 5 correntinhas. Entro aqui, ó, nas 2 laçadinhas e vou tirando de 2 em 2. Volto a fazer os outros 3 pontos picôs pequenos. Eu vou estar explicando aqui para vocês novamente como fechar aqui esse bloco que eu já tô fazendo, tá? Que no caso é fazendo o ponto alto duplo em relevo, porque eu sei que é complicado. E tá pronto aqui, gente. Só falta o ponto alto duplo em relevo. Então, ó, depois de ter feito aqui o meu último ponto picô, laço 2 vezes aqui o meu fio e venho aqui, ó, no ponto que eu tô fazendo, que no caso é aqui nesse centro, olha, bem aqui nesse centro, embaixo desse grupo de 8 pontos altos, tá certo? Entrei aqui no centro, eu saio aqui atrás, ó, desse primeiro ponto alto do lado esquerdo. Porque vocês estão vendo aqui, ó, como eu já tinha falado antes, mas eu vou explicar novamente. Eu tenho aqui, ó, um ponto leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu já fiz aqui o lado direito, então vou fazer aqui o lado esquerdo. Vou tá pegando esse primeiro ponto alto aqui roxo, tá certo? Entro aqui por trás e saio aqui na frente. Dobro aqui, ó, pra ficar melhor, laço meu fio amarelo e venho trazendo ele. Tô com 4 laçadas, certo? Laço aqui o meu fio, tiro de 2 em 2. E tá pronto aqui, gente, é só isso. Olha que coisa linda que vai ficando no trabalho. Quando a gente faz esse ponto alto duplo em relevo, ele fica um pouquinho repuxado, mas não é nada que a gente não possa arrumar, tá certo? Olha que coisa linda que fica. Eu vou continuar até finalizar aqui por completo a minha carreira. E quando eu tiver finalizado, eu volto com vocês, que é para mostrar aqui o resultado, para vocês verem que mesmo sendo difícil, vale muito a pena a gente estar fazendo esse tipo de acabamento nos nossos trabalhos. Porque fica uma coisa sensacional, tá certo?
Quase finalizando aqui a minha carreira, vou estar fazendo aqui aquele ponto alto duplo para completar esse lado e o próximo lado, que é onde a gente tinha começado. Vou tirando de 2 em 2. Um lado já tá pronto, falta o outro. Laço 2 vezes para fazer a outra metade desse lado, tá certo? Vou vir aqui, ó, do lado direito. Como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 pontos altos, um grupinho de 3 pontos altos. Eu entro no último ponto alto desse grupinho. Laço aqui o meu fio, tenho 4 laçadas, tiro de 2 em 2. E para finalizar por completo aqui, ó, apenas eu coloco a minha agulha, depois de ter feito aqui o meu ponto alto duplo em relevo, aqui dentro daquela primeira correntinha que eu falei para vocês fazerem lá no começo, ou dentro do ponto baixo, caso você tenha feito de forma diferente, tá? Coloco a minha agulha sem laçar. Depois que eu coloquei a agulha e lacei lá atrás, eu laço meu fio e trago essa laçada aqui pra frente. Essa segunda laçada que eu tenho aqui, eu trago pra dentro da primeira. E pra cortar aqui o meu fio, eu faço uma única correntinha, tá certo? Venho aqui e corto meu fio. Puxo aqui e aperto essa última correntinha que eu fiz. Tá finalizada aqui a minha peça. Olha que coisa linda que ficou, gente. Olha esse acabamento. Olha isso. E aqui, dessa forma como eu fiz, é como eu já tinha falado pra vocês. Dá pra vocês fazerem várias pecinhas assim, formarem um único tapete, que ficaria uma coisa assim completamente diferente. E também, uma única peça dessa mesma forma como vocês estão vendo aqui, acaba se tornando um porta-copo. Ou então, uma pecinha para você colocar aquele pratinho e uma xícara. Vai depender de você e da forma como você tiver a fim de fazer, tá certo? Praticamente, acabei de criar uma pecinha nova aqui, ó. Que eu nunca vi um modelo desse, então acabei de criar uma nova peça. Para finalizar aqui, ó, para ficar escondendo esses fiozinhos, eu sempre ensino para vocês no final de cada vídeo. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego em qualquer uma alcinha que esteja próxima ao fio que eu quero esconder. Coloco a minha agulha dentro dela, dessa forma. Pego aqui esse meu fio e ao invés de juntar aqui, ó, um com o outro, porque fica um nó muito grande, para ficar uma coisa mais sutil e mais escondida, eu divido um único pedaço de fio desse aqui, ó, no meio e vou desenrolando. Pego uma única parte dele aqui, ó, e trago pra dentro da argola que eu já tinha pegado ali. Junto aqui o pedacinho de fio que eu já tinha separado e vou fazer 2 nozinhos. O primeiro, cuidado para sua linha não quebrar. Depois do segundo, você pode apertar bem, que é para o seu nó não soltar. Venho aqui com a minha tesoura e corto aqui o meu fio. E dessa mesma forma, a gente vai fazendo até esconder todos esses pedacinhos de fio, tá certo? O que é que vocês acharam dessa pecinha? Gostaram dessa finalização? Aí, como eu tinha falado pra vocês, se vocês quiserem que eu traga aqui um tutorial ensinando a fazer um tapete ou qualquer outra coisa que seja com esse tipo de peça, assim, vocês deixem aí nos comentários que eu vou tentar trazer aqui pra vocês. Caso não dê pra trazer, eu também aviso nos próximos vídeos, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido também fazer esse bico, porque eu sei que ele não é um bico muito fácil de ser feito, mas quando você consegue fazer, fica uma coisa sensacional, que vale muito a pena quando você chega no resultado final. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, já deixem o like de vocês, que isso me ajuda demais, curtam bastante esse vídeo, e é isso, até um próximo vídeo, um beijo e tchau!